Graça e paz, bom dia. Cá estamos mais uma vez para a exposição da Palavra do Senhor. Continuamos no Evangelho de João, capítulo 16. E hoje estaremos lendo o texto referente aos versículos 12, dos versículos 12 aos versículos 15. Estou confirmando que estamos passando o live e se tudo está... Tudo está certo. E transmitindo aqui também, fazendo partilha para um outro canal. Muito bem. Então, a palavra do Senhor hoje, João 16, versículos 12 ao versículo 15, e o tema da nossa mensagem é o Espírito da Verdade. E nós iremos ler então este texto da palavra do Senhor, mas antes vamos fazer a oração pedindo a direção do Senhor para esta manhã. Amado Deus e Pai, louvamos o Teu nome, Senhor, bendizemos, Te damos honra, Te damos glória, exaltamos, bendizemos, glorificamos a Ti. Senhor, Te pedimos, ó Deus, que possas ser connosco agora e a exposição da Tua Palavra seja conforme está escrito e Tu possas trabalhar nas nossas vidas de uma forma poderosa e maravilhosa. Carecemos de Ti, ó Senhor, dependemos de Ti em todas as áreas. Nada somos se não for a Tua presença e nada queremos ser nem fazer não for a Tua misericórdia. Senhor, guia-nos, ó Deus, neste dia, que é o dia do Senhor, possamos te exaltar e te glorificar e bendizer. Obrigado, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor, João 16, versículos 12 a 15. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Até aqui a palavra do Senhor. Nós iremos então abordar este texto, nós lembrando mais uma vez que continuamos no contexto entre a última ceia e o momento em que Jesus foi preso. E neste contexto, neste intermédio, nós vamos ver e aprender aquilo que Jesus falou, continuando na mesma perspectiva, no mesmo ensino sobre a vinda do Espírito Santo e o que é que o Espírito Santo seria e traria para a igreja, para os seus discípulos, aqueles que estavam ali, aqueles seguidores dos apóstolos, e traria para a igreja todos os tempos até o último dia em que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Neste tempo, neste intermédio, o Espírito da Verdade iria ministrar e ministrará as verdades concernentes ao reino dos céus, à pessoa de Cristo Jesus, à sua morte e ressurreição, ao sacrifício perfeito e absoluto de Cristo, à ressurreição em glória. E ele se manifestaria entre a igreja de Cristo. Nós aprendemos isso e temos visto isso. E não a semana passada que nós tivemos uma atividade diferente, mas a semana anterior nós falámos o Ministério Tríplice, ou algo assim, que era aquilo que o Espírito Santo faria, seria convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Nesse mesmo contexto, Jesus continua a falar e Jesus diz assim: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Eles não estavam preparados ainda, os discípulos, para aquilo que o Espírito que iria ser ministrado, aquilo que iria vir à vida deles, que iria ser ministrado, lemos o versículo 13, por um Espírito de verdade que viria. Aquilo que nós hoje, Igreja de Cristo Jesus, pela misericórdia e bondade do nosso Deus, podemos ouvir, podemos receber, podemos entender, é muito mais do que aquilo que os discípulos naquela época poderiam receber do próprio Jesus. Porque Jesus ainda não tinha morrido, não tinha ressuscitado dentre os mortos e não tinha subido ao céu. E como tal, havia uma parte daquilo, de tudo o que iria acontecer e tudo estava a acontecer, que eles ainda não tinham uma revelação perfeita e absoluta. Por isso que tenho repetido várias vezes, aqueles que me conhecem sabem, que quando eu digo que nós deveríamos ser hoje a melhor geração de crentes que alguma vez veio sobre a Terra. Porquê? Por causa desta revelação perfeita do Espírito de Verdade que habita no salvo, que ministra a vida dele, é tudo aquilo que os discípulos na época ainda não puderam entender. Quando nós olhamos a história e nós pensamos que satisfação e que coisa extraordinária que foi os discípulos poderem caminhar com Jesus. Oh, claro que foi, é óbvio, poder ver os milagres de Jesus, ouvir as palavras de Jesus, comer com Jesus, ter comunhão com Jesus. 100% homem, 100% Deus encarnado. Os pastores, quando foram lá e viram Jesus ainda bebê, o Simeão e Ana lá no templo, e mais tarde, né, João Batista batizar Jesus e tudo aquilo que aconteceu no ministério de Jesus, naturalmente, que foi algo extraordinário, foi algo maravilhoso, foi algo
bom, mas nada se compara com tudo aquilo que acontece e é consumado em Cristo e que é revelado na vida do salvo hoje, na nossa era, que traz ainda um testemunho de 2000 anos de história sobre o cristianismo, o verdadeiro cristianismo, a verdadeira Igreja de Cristo, que tem superado dificuldades e lutas e tem permanecido firme e fiel ao Senhor ao longo dos tempos, dado ao Espírito Santo que habita na Igreja. O sobrenatural de Deus hoje, presente, visível no mundo. Que nós às vezes ficamos a imaginar que o sobrenatural de Deus é coisas físicas ou materiais. Tem gente que limita a ação do Espírito Santo e é tão triste a coisas como bens terrenos, ser rico, ter muita coisa. Outros limitam a cura física, a ressurreição de mortos até, que são coisas importantes, necessárias, que Deus pode agir, Deus pode fazer com toda a certeza, mas há muito mais do que isso. A salvação da alma, o crer em Cristo Jesus, o ser transformado, o ser uma nova criatura em Cristo, o ser modificado, interiormente transformado. Essa é a principal ação do Espírito Santo. Ao longo de 2000 anos, milhares de pessoas têm sido alcançadas por este milagre da salvação, pelo sobrenatural de Deus, e Deus habita nelas. E elas são mudadas, elas abandonam o pecado, elas negam a sua própria natureza. Veja bem, alguém negar a sua própria natureza não é negar a sua forma de pensar ou mudar a sua forma de pensar. Não, é negar a sua natureza pecaminosa, e viver uma vida santa, agradável a Deus, conforme os princípios divinos. Ser piedoso, conforme a palavra do Senhor ensina. Ter o amor de Deus derramado no coração. Não há nada tão extraordinário, tão sobrenatural, tão maravilhoso como essa ação de Deus, o maior milagre, a salvação de uma alma, a transformação, a mudança de vida. Ainda tenho muito que vos dizer, dizia Jesus, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, e ele já veio, olha o que acontece, diz o texto, e ele vos guiará em toda a verdade. Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tá? A verdade. E ele guiará em toda a verdade. Existe uma verdade absoluta. Nós vivemos numa época que me aflige muito a ausência de valores absolutos, a ausência de verdades. Tudo é relativo. Tudo é... não importa bem como você pensa, não importa o que você acha, está tudo bem porque todos os caminhos dão a Roma, todos os rios vão desaguar no mar. Mentira. Existe uma verdade absoluta, existe um caminho verdadeiro, existe algo que vem da parte de Deus, que não adianta uma discussão aqui do que eu penso ou que eu deixo de pensar. Não lhe estou a falar daquilo que eu penso, daquilo que eu deixo de pensar. Estou-lhe a falar do que a palavra de Deus ensina. Guiará em toda a verdade. Então existe uma verdade absoluta e essa verdade é Cristo Jesus. Deus é a verdade, só nele reside a verdade, e tudo que está fora de Deus, da pessoa de Cristo Jesus, da ação do Espírito Santo na revelação divina, é mentira, é falso, é enganoso. E sabemos que a palavra do Senhor nos ensina que Satanás é o pai da mentira. A tua verdade está em Cristo. E olha o que acontece com a ação do Espírito Santo. E é tão maravilhoso pensarmos nisto. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. A missão do Espírito Santo não é revelar-se a ele próprio. Não era revelar a sua ação, mas sim Cristo Jesus. E ele não falará a si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Lamentavelmente, nós temos ignorado muito a pessoa do Espírito Santo, ou quando falamos da pessoa do Espírito Santo, a gente pensa em umas coisas muito estranhas. Há uma concepção terrível que as pessoas fazem tornando-se até ensinos abomináveis e heréticos sobre a pessoa do Espírito Santo. E eu gosto de ficar nas palavras de Jesus. Aquilo que Jesus ensinou sobre a ação do Espírito Santo, aquilo que Jesus ensinou de quem o Espírito Santo é. Não que nós não queremos em milagres e maravilhas e naquilo que Deus faz, com toda a certeza, a ação do Espírito Santo, com toda a certeza, mas a principal é anunciar Cristo. Então, quando alguém chega perto de mim e me diz: eu estou cheio do Espírito Santo, eu entendo que essa pessoa tem uma revelação tão completa da pessoa de Cristo Jesus e da obra de Cristo Jesus, ela crê, ela tem uma fé tão madura em Cristo, que ela age, ela pensa, ela faz segundo as Escrituras, porque ela está cheia do Espírito Santo de Deus. É isso que o Espírito que Jesus ensinou.
Aquele que não falar a si mesmo. E mais tarde Paulo vem confirmar isso com as obras, com a oposição às obras da carne, com o fruto do Espírito, que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança. Aquela pessoa que está cheia do Espírito Santo, ela revela isso no seu agir, ela age dessa maneira. É por isso eu falei há pouco que tem uma vida piedosa. Piedoso nas Escrituras não é fazer caridade. É muito mais que fazer caridade. É ser agradável a Deus. É ser conforme o coração de Deus. É ser aquilo que Deus deseja que seja. É fazer a vontade de Deus. Então o Espírito Santo viria e ele guiaria em toda a verdade. Ele não falaria de si mesmo, mas diria tudo que tivesse ouvido. E olha, e ele me glorificará. A quem? A pessoa de Jesus. Jesus diz, e ele me glorificará a mim. O Espírito Santo glorificará a mim, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. A missão do Espírito Santo de vir e anunciar Cristo, falar aos corações e às mentes, tornar clara a mensagem do Evangelho, ela glorifica o Pai. É por isso que às vezes nós temos dificuldade em entender qual é o propósito da igreja, qual é o propósito do ser humano, qual é a razão da existência, o que é que Deus pretende realmente com o mundo. A glorificação do seu eterno nome, porque fora dele não existe coisa nenhuma, tudo subsiste nele e tudo é para ele. Então a glorificação do nome dele, e olha o que o Espírito Santo vai fazer, trazer glória a ele próprio, sendo ele Deus, Jesus sendo Deus, Deus Pai, Deus, um só Deus, mas na pessoa de Cristo Jesus. Então quando nós falamos, e nós conhecemos muita espécie de Deus. Devemos falar muitas vezes em Deus, e Deus para cá e Deus para lá, né? E nós estamos aqui nos Estados Unidos, reparamos com isso até na nota que nós usamos, né? In God we trust. A gente confia em Deus. Deus para nós. Jesus Cristo. A pessoa de Jesus Cristo. Afirmamos Cristo Jesus, nosso Senhor, Deus encarnado. A pessoa de Cristo, segunda pessoa da Trindade, não com menos ou mais autoridade do que o Deus Pai, do que o Espírito Santo, mas o nome de Cristo Jesus é exaltado no meio da sua igreja, daqueles que o servem, o verdadeiro Deus, o único Deus, o Senhor de toda a glória. Tem um nome e se revela Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Senhor. É por isso que o Evangelho de João realça a pessoa de Cristo Jesus, realça a divindade de Cristo, e ela é tão importante para as nossas vidas. Nós temos vindo a estudar o Evangelho de João faz muito tempo. E eu penso que passa 2 anos. Nós estamos estudando o Evangelho de João aqui aos domingos de manhã. Aqui, antes estávamos lá em Unino, agora online. Nós estamos estudando o Evangelho de João e batendo nestas teclas o Evangelho de João, dada a importância que o Evangelho de João tem, porque ele mostra a divindade de Cristo Jesus, mostra a divindade de Deus. Da divindade de Deus na pessoa de Cristo. Então, quando nós olhamos aqui, Jesus acrescenta ainda e diz assim: tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Note a ligação que Jesus faz aqui, mostrando a sua divindade, juntamente com o Pai, juntamente com a pessoa do Espírito Santo. Um só Deus Trino. E ele me glorificará, há de receber do que é meu. Tudo que o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu. Voltamos sempre o mesmo ciclo e Jesus mostrando uma mesma coisa, uma mesma realidade. É realmente lamentável que pessoas não considerem Jesus como Deus e considerem o Espírito Santo como outra coisa qualquer. Nós temos de ignorar, nós precisamos de nos firmar nas verdades das Escrituras. Se nós pudéssemos tão somente pegar em todo o ensino que está nestes capítulos, que preenche entre a última ceia, como já disse, e a prisão de Jesus, e pegássemos em todos os ensinos sobre o Espírito Santo, que Jesus falou, palavras de Jesus, o Consolador, o Espírito de Verdade, que Jesus chamou ao Espírito Santo, e nós entendêssemos a ação do Espírito Santo no livro de Atos, se nós ficássemos com esses ensinos, e pegássemos esses ensinos e os aprofundássemos, nós seríamos hoje a Igreja de Cristo Jesus hoje seria muito mais corajosa, muito mais valente, fazendo muito mais a obra do Senhor, porque claramente nós teríamos um entendimento maior da obra do Espírito Santo. Aquele que vem para glorificar a pessoa de Cristo, trazendo a revelação absoluta, completa, sendo Ele próprio Senhor e Deus. O Espírito Santo que os discípulos deviam receber é identificado por Jesus como o Espírito de Verdade, que haveria de anunciar aos seus discípulos e a todos os discípulos de todos os tempos
sobre a pessoa de Jesus, glorificando assim o seu nome. Essa é a função principal, essa é a razão, essa é o propósito da vinda do Espírito Santo. Neste mesmo contexto, percebemos a operação da Trindade de uma forma sobrenatural, maravilhosa e soberana, pois Jesus mesmo apontou para essa verdade. Jesus mesmo, nas suas palavras, claramente durante todo o seu ministério, o Evangelho de João se realça isso, mostra a Trindade. Se você tem dificuldade em aceitar a divindade de Jesus, eu peço que você leia o Evangelho de João. Leia o Evangelho de João. Você pode ler o Evangelho de João todo e você irá perceber que a cada momento e cada instante Jesus se revela como Deus, Jesus se revela a sua divindade, o seu poder, a sua autoridade, ainda a autoridade dele sobre o sábado, sobre perdão de pecados, sobre a mesma cura, a ação sobrenatural de Deus em Cristo Jesus. Em todas estas mensagens, em todo este ensino sobre o Espírito de verdade, o nosso desejo, o meu desejo nesta manhã, o meu desejo a cada dia que nós falamos sobre estas coisas, é que realmente o Espírito Santo venha e venha agir cada vez mais na sua vida, que você está aí a assistir, na minha vida, na vida de todos nós, e venha nos revelar a pessoa de Cristo cada vez mais de uma forma mais abundante. Nós carecemos tanto da ação do Espírito Santo. Nós carecemos tanto de que o Espírito Santo venha iluminar mentes cada vez mais e venha trazer essa realidade sobre Deus. Hoje discutimos tantas coisas e fazemos tantas coisas e vamos para cá e para lá e trabalhamos em tantas áreas e ouvimos tantos ensinos e nos envolvemos em tanta coisa e que ofusca, tira a ideia de Cristo Jesus, da sua soberana vontade. Quando você ouve falar do Espírito Santo, você ouve tantas coisas fora daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Eu não estou aqui limitando o Espírito Santo ao meu próprio entendimento. Não estamos aqui fazendo e negando a ação do Espírito Santo ou a ação da igreja na realização de maravilhas e sinais. Não. Estamos falando daquilo que é mais importante, do propósito maior. Quantas vezes nós somos obscurecidos por isso? O Espírito Santo se torna uma figura tão mística, mas tão estranha, como se fosse uma coisa que tem que ser invocada, vai e volta, e age de uma forma de um lado e do outro. Não, o Espírito Santo habita no salvo. O Espírito Santo desceu sobre a igreja no dia de Pentecostes para nunca mais sair e agir através da igreja ao longo dos 1000 anos, trazendo convencimento aos salvos, edificação aos salvos nestas verdades e trazendo ímpios a conhecerem a pessoa de Cristo Jesus. Aliás, os salvos que são fortificados e são fortalecidos nesta fé em Cristo, eles tiveram um momento que eles não tinham essa fé, eles não tinham esse entendimento e o Espírito Santo lhes revela, ele lhes dá através do novo nascimento uma nova mente, um novo coração onde ele habita, onde ele reina, onde ele toma conta, onde ele dirige, onde ele guia. A palavra aqui, uma palavra aqui muito importante, é a palavra vos guiará. A expressão vos guiará. E ele guiará o salvo em toda a verdade. Os discípulos careciam de direção, careciam de ser guiados. E Jesus disse que o Espírito Santo viria, guiaria nessa verdade, e essa verdade era a própria pessoa de Cristo Jesus, a verdade, a obra, que eles ainda não podiam entender naquele momento, mas que eles viriam a entender mais tarde. Que nesta manhã, ao ouvir esta mensagem, o meu desejo é que o Espírito Santo de Deus venha trabalhar na sua vida e trazer-lhe esta verdade absoluta a si. Você possa verdadeiramente crer em Cristo Jesus. Você possa verdadeiramente ser salvo. E se você é salvo, se o Espírito Santo venha trabalhar na sua vida e venha trazer esta realidade cada vez mais profunda. Não se deixe enganar, não se deixe confundir por essas manifestações estranhas sobre o Espírito Santo que não tem esta verdade. Se não tiver esta verdade, se a pessoa de Cristo Jesus não é exaltada em primeiro lugar, se a salvação não é enfocada em primeiro lugar, a primeira missão mais importante do Espírito Santo é lembrar a obra de Cristo. E a obra de Cristo é uma obra salvífica. É para a salvação de pecadores na glorificação do seu nome. Por favor, atenda a estas verdades. Não se deixe enganar. Que o Espírito Santo de Deus venha trabalhar na sua vida através da palavra dele. Da palavra de Deus aqui ministrada. Não a minha palavra, não o meu entendimento, mas as próprias palavras de Jesus venham trazer à sua mente esta verdade e você possa crer no Filho de Deus. Se você ouviu esta mensagem, você já crê, continue crendo e não se deixe enganar, como eu já lhe disse. Mas se você já nunca ouviu esta mensagem, você talvez você já ouviu, mas você não crê verdadeiramente, você não está lá, talvez está com dificuldade.
peça a Deus, peça ao Senhor que envie o Espírito Santo, peça a Deus que verdadeiramente salve a sua alma, Ele revele Cristo, fale com Ele, clame a Ele. Eu não posso salvar a sua alma, eu posso aconselhá-lo, eu posso pregar a palavra de Deus, eu posso falar consigo pessoalmente se você precisa, entre em contato conosco, terei todo o prazer em conversar consigo sobre estas verdades absolutas de Deus, mas eu não posso salvar a sua alma, mas Ele pode. Clame a Ele, peça a Ele que Ele revele, peça a Ele que envie o seu Espírito e o faça crer em todas estas coisas. Se os apóstolos precisaram, quanto mais nós precisamos. Que o Senhor nosso Deus opere na sua vida, o guie nestas verdades, neste caminhar. Que Deus, em Cristo Jesus, nos ajude. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Nós vamos orar. Eu vou pedir a Deus que Deus verdadeiramente torne esta mensagem clara aos corações e mentes e nos possa guiar em todas as coisas. Amado Deus e Pai, nós glorificamos o Teu nome, Senhor, nesta manhã. Obrigado pelo Espírito de verdade, aquele que vem anunciar e ministrar a pessoa bendita e a obra de Cristo Jesus. Senhor, ó Pai, perdoa-nos as vezes que nós temos diminuído a ação do Espírito Santo e reduzido a coisas materiais ou físicas. Senhor, ajuda-nos, ó Deus, a percebermos a verdade absoluta. Que o Espírito Santo, nesta manhã, fala às vidas e aos corações, fala a nós e nos guia em toda esta verdade. Aqui, Senhor, nós damos glória, louvor, bendizemos e exaltamos, pois só Tu és Deus. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Estamos aqui esta manhã, como é ritual, com a família, para glorificarmos e exaltarmos o nome do Senhor nosso Deus. E aqui estamos todos. Um prazer muito grande estarmos com vocês aqui para ministrarmos a palavra do Senhor nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos pessoas juntando aqui, os meus sócios estão juntando aqui connosco esta manhã e nós estamos juntos aqui, bendizendo o Senhor, estudando a palavra de Deus e cumprimentando vocês. Tá? Deus abençoe ricamente, tenham um dia do Senhor abençoado. Nos vemos logo à tarde às 6h30, presencial. Aqueles que puderem estar connosco, não deixe de estar connosco. Se você vive na área e pode, entre em contacto simplesmente por uma questão da limitação dos lugares, etc., para cumprirmos tudo direitinho. Se você pode, esteja connosco, será um prazer. Se não, esteja online, 6h30 estaremos ministrando outra palavra de Deus. Deus abençoe ricamente em Cristo Jesus.